de seleção para a entrada de alunos no ano de 2018. Estamos gravando essa aula para depois ser postada e compartilhada com as demais pessoas que queiram, né, estudar para essa seleção. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, argumentar um pouquinho sobre essas questões, né? A gente resolveu uma bateria de questões aí na última aula, que também eu postei, e agora a gente vai continuar resolvendo. Hoje eu separei mais 5 questões para que a gente possa resolver aqui e argumentando sobre essas questões. Então, a primeira que eu separei é a questão 27, que diz o seguinte: a figura 1 mostra uma área de desmatamento na região amazônica, no formato de um trapézio isósceles. Deixa eu ir marcando essas palavrinhas aqui para a gente dizer depois o que é que significa. O trapézio, no formato de um trapézio isósceles, ABCD, com AB paralelo a CD. Vamos mostrar aqui a figura, né? Já que a gente está lendo, vamos entender logo o que é que significa isso. O trapézio é essa figura aqui, está representando um terreno, né? O terreno da área desmatada na região da Amazônia. E ele, pelas características que ele está dizendo aí na primeira parte da leitura, ele diz que o trapézio é isósceles. Quando é que um trapézio é isósceles? Quando essas duas medidas são iguais, certo? Então, isósceles, quando os dois lados aqui da figura são iguais. E ele diz ainda que AB é paralelo a CD, ou seja, esse lado AB é paralelo a este outro lado. Suponha que a medida do lado AB, ou seja, a medida do lado AB, seja igual a x quilômetro. Então, posso até colocar aqui um xzinho aqui, para indicar. Suponha que AB seja igual a x quilômetros, que a medida do lado CD é o dobro. A medida do lado CD é o dobro de AB. Ou seja, esse lado aqui completo, ele é o dobro de AB. Bem, se AB é x, esse lado só pode ser 2x, porque é o dobro. E que a medida de cada lado não paralelo, ou seja, paralelos são esses dois. Então, cada lado não paralelo mede 2 km. Então, aqui do lado vai medir 2 km. Como é isósceles, esse outro lado também mede 2 km. Eu vou desenhar depois aqui, né, para ficar bem mais fácil de entender. As expressões algébricas, agora vem o que ele está pedindo, né? As expressões algébricas que representam o perímetro, olha só o que ele quer, o perímetro, e a altura desse trapézio, respectivamente, são. Então, eu sei que você já sabe, mas respectivamente tem que se ligar nessa palavrinha, porque ele está dizendo que primeiro ele quer o valor do perímetro e depois da altura, quando você for marcar as alternativas aqui. Então, essa palavra respectivamente significa que está na ordem que ele está dando aqui na questão. Primeiro ele quer o resultado do perímetro e depois da altura. As expressões algébricas, né? Ele não quer valor, então ele quer expressão algébrica. Bem, primeiro vou desenhar aqui esse trapézio. Está muito lindo, não? Mas vamos supor que esse lado é igual a esse, mede 2. Esse lado mede x e esse outro aqui, 2x. Toda essa medida aqui mede 2x. E agora, vamos responder a primeira coisa, né, que ele está querendo.
vou separar aqui por etapa. Ele quer o perímetro. Professor, não lembro mais o que é o perímetro. O que é que significa o perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados da figura geométrica. No caso aqui a gente tem um trapézio. O perímetro é quando eu somo esse lado mais esse e esse outro. Certo? Então, o perímetro dessa figura vai ser, começado por aqui, 2x mais x mais 2 mais 2. Então, o perímetro é isso aí. É quando a gente soma todos os lados da figura. E aí a gente vai ter um resultado. 2x mais x, resolvendo essa primeira parte, vou ficar com 3x. E 2 mais 2, 4. Olha só. Já tem um perímetro e já posso ter um norte aí de marcar a questão. Ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra D. Ok? E agora a gente vai em busca da altura, que a gente vai representar por H. Aqui a gente representou por P. Bem, a altura agora a gente vai ver o que é que ele está dizendo, né? O que é essa altura? Vou novamente desenhar o trapézio aqui. E perceba, Giovana, que a altura é justamente essa medida aqui. E a gente tem outras medidas, que é o x aqui. Aqui mede 2x. E aqui mede 2 e aqui 2. Bem, agora temos que usar uma estratégia aqui para encontrar essa altura. A gente sabe que essa altura aqui está numa região que vai formar um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, e aí entra um pouquinho no assunto do nono ano, esse triângulo retângulo, ele é calculado usando o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Já estudou sobre isso, Giovana? Acho que já. Teorema de Pitágoras. Ótimo. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele antes de resolver o restante da questão. Certo? Então, o Teorema de Pitágoras é quando eu tenho um triângulo retângulo e Pitágoras fez alguns testes. Ele descobriu, na verdade, que a medida desse quadrado aqui somado com esse outro quadrado aqui, que forma, né, com esse lado aqui da figura, ele é igual a esse quadrado formado por esse outro lado. Certo? Então, se eu chamar aqui de A, por exemplo, aqui de B e aqui de C, o quadrado representado por esse lado aqui, a área, na verdade, seria C ao quadrado. Aqui seria A ao quadrado e aqui B ao quadrado. Lembrando que a área a gente calcula, né, base vezes a altura. Como a base é B e o quadrado tem todos os lados iguais, então B vezes B, a gente pode representar a área dele por B ao quadrado. Mesma coisa acontece aqui nas outras. O que é que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz que essa medida aqui, que essa área completa aqui, formada por esse lado, que é chamado de hipotenusa, esse outro lado e esse são chamados de catetos,
E para facilitar aqui o nosso entendimento sobre esse teorema, ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa que é esse valor aqui, quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Bem-vinda, Tainara, acabou de entrar. Desculpa a demora, professor. Tranquilo, Tainara. Como eu falei, a gente está gravando essa aula e a gente iniciou agora e daqui a pouco eu vou postar o link e você pode revisar a parte que a gente já começou. Então, a gente está falando aqui do teorema de Pitágoras. Professor, entendi que aqui a gente vai usar o teorema de Pitágoras e a gente vai ter que o quadrado dessa parte aqui, da hipotenusa, é a soma do quadrado dos catetos. Mas onde é que a gente vai usar esse tipo de ferramenta, o teorema de Pitágoras? Vamos utilizar sempre que aparecer uma figura representando um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é quando a gente tem um dos ângulos do triângulo 90 graus, certo? Então, a gente tem um triângulo retângulo. Beleza? Então, toda vez que eu precisar usar o teorema de Pitágoras, ele vai estar relacionado com um triângulo retângulo. Aí você me pergunta, professor, onde é que está o triângulo retângulo nessa questão que a gente está resolvendo? Vamos descobrir agora. Olha só, como ele está querendo a altura, então a gente precisa usar uma estratégia fazendo o seguinte. Vou até desenhar aqui a figura já modificada. Aqui é a altura. O que é que a gente está fazendo? Esse pedaço aqui, ó, Giovana, Tainara, esse pedaço aqui mede x. Então, se eu retirar esse pedaço aqui e juntar essas duas partezinhas, eu vou formar um triângulo, concorda? Lembrando que essa parte aqui vai ser 2 km, essa aqui também. E essa parte que eu tirei x, né, ela toda era 2x, mas como eu tirei x, 2x menos x vai sobrar apenas x. Então, todo esse pedaço aqui vale x. Mas toda vez que eu tenho altura, gente, eu automaticamente tenho um triângulo retângulo. E eu formo dois triângulos retângulos aqui. Eu formo esse aqui, que vocês estão vendo, e formo esse do outro lado. E como eu consigo formar esse triângulo retângulo, o que é que acontece? A gente vai precisar somente de um. Eu vou pegar esse aqui para a gente calcular a altura, que é o nosso objetivo nessa questão. Certo? Então, pegando só um dos triângulos retângulos, a gente vai ficar com isso aqui. Ó. Aqui mede 2, vou nem botar os quilômetros. Aqui mede h, que é justamente a altura que a gente está querendo. E aqui, professor, vai medir quanto? E aí eu deixo aberto para que vocês me digam alguma coisa. Pode ficar à vontade, viu? Tenha medo de errar, não. Se errar, a gente está aqui para ajustar. X? X é isso tudo. Deixa eu pensar. Como eu estou pegando só essa parte... Não faço ideia. Como eu estou pegando só essa partezinha aqui, ó, Giovana. Aqui é tudo é x. Como eu peguei só a metade, então vai ficar x sobre 2. Entendeu? Então, agora eu tenho um triângulo retângulo que a hipotenusa, né, que é o lado que está sempre oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa vale 2, a altura eu represento por h, e o cateto x sobre 2. Os dois são catetos, né? Mas aqui tem nome. Esse cateto se chama altura e esse aqui tem um valor representado por x sobre 2. Então, agora a gente tem o teorema de Pitágoras, né?
E aqui eu volto para a gente relembrar. Ó. Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, ó, a hipotenusa é sempre o ângulo que está, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado, esse lado ao quadrado, é igual à soma desses outros lados ao quadrado também. Então, o que é que a gente vai fazer? Identificar primeiro quem é a hipotenusa. É 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então, eu vou ter aqui h ao quadrado, que é o primeiro cateto, elevado ao quadrado, mais x sobre 2 elevado ao quadrado. Deu para entender isso aí? Eu coloquei aqui um parênteses, né, para separar aqui o x sobre 2, que os dois termos estão elevados ao quadrado. Continuando aí, e se não entendeu, pode pedir para parar, que a gente revisa. Continuando essa conta, vamos ter o seguinte. Ó, 2 ao quadrado não precisa nem resolver, já que ele pede na questão que você represente uma expressão algébrica. Então, ele não quer resultado, ele quer que você deixe de forma representada. Então, não precisa resolver isso aqui, não. Continua 2 ao quadrado, certo? Mas aí eu vou ter que encontrar a altura, né? Então, eu vou deixar isolada a altura nesse membro e vou transferir toda essa parte aqui para o outro membro, certo? Então, x sobre 2 elevado ao quadrado, ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, fica x sobre 2 elevado ao quadrado. Igual a h ao quadrado. Olha só que a equação agora, a expressão está tomando forma, né? Eu já consegui deixar aqui o h de forma isolada, né? Que isso aqui, ó, como tem um sinal de igualdade, eu posso deixar aqui, né, para padronizar, h ao quadrado, 2 ao quadrado menos x sobre 2 elevado ao quadrado. Para deixar uma coisa mais padronizada, como a gente já está acostumado a resolver. Bem, e agora, professor? Agora chegou no ponto mais importante, porque isso aqui, ó, tem cara de produtos notáveis. E aí é onde eu pergunto, vocês já estudaram sobre produtos notáveis? Giovana pode falar. Tainara. Eu acho que não, professor. Que eu esteja lembrada, nós nunca estudamos, não. Certo. Então, vamos aqui abrir outro parêntese. A gente está resolvendo a questão, mas a gente vai precisar abrir outro Se a parêntese. gente já estudou, não foi bem dessa forma, não. Certo. Mas aí eu vou abrir um parênteses agora para explicar a vocês e a gente poder relembrar o que é o produto notável. Então, olha só. Produtos notáveis são aquelas expressões algébricas. Ah, sim, a gente já estudou. Produtos notáveis a gente já estudou. Lembra disso aqui, ó? AB elevado ao quadrado? Que a gente pegava e o professor dizia quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Produtos notáveis são isso aqui, ó. São equações que, quando você vê uma desse estilo aqui, uma equação, uma expressão desse estilo aqui, ela pode ser representada por isso, e vice-versa. Se você vê uma parecida com isso aqui, você pode transformar nisso aqui, certo? Tinha outro também, esse é um dos importantes, viu? É bom você estar com ele aí bem familiarizado. Tinha outro também importante, que é o a ao quadrado menos b ao quadrado. Esse aqui é outro importante. A gente pode desenvolver ele, mas como a gente está aqui numa explicação
da questão, para não misturar aí muitas informações, eu vou já colocar o resultado dele aqui, ó, que é A mais B vezes A menos B. Certo? Então, toda vez que você vê uma coisa desse tipo aqui, você pode transformar nisso aqui, se for o caso, né, estrategicamente para resolver a questão, ou vice-versa. Se você vê uma coisa desse tipo, você pode transformar nesse formato aqui. Entenderam? É importante que depois, é importante depois que vocês revisem produtos notáveis. Que vez por outra vocês vão usar isso aqui. Certo? Então, a gente viu que podemos usar o produto notável, né, a hora que a gente precisar dele. Então, vamos lá para cá. Deixar até aqui, para a gente perceber esse formato. Olha só. 2 ao quadrado menos x sobre 2 elevado ao quadrado. Veja se isso aqui, se a gente fosse representar isso aqui por letra, né? Vou até colocar aqui separado de vermelho. Se a gente fosse observar isso aqui com letras, né? Chamar o 2 aqui de A, ficaria A ao quadrado. Menos, se eu chamar tudo isso aqui de B, ficaria B ao quadrado. Concorda? Se isso aqui a gente conseguiu formar, né? Dar um jeito de transformar num produto notáveis, então eu posso usar claramente essa expressão aqui para representar tudo isso aqui. Certo? Então, como é que vai ficar, professor? Olha só. Vai continuar A ao quadrado igual 2, eu chamei de A, então 2 é o termo principal. Então vai ficar assim, ó. 2 mais, né? A gente não está usando isso aqui, né? A mais B. Eu já identifiquei quem é A e quem é B. Ó, o A é o 2 e o B é tudo isso aqui. Então, 2 mais x sobre 2, fecha parênteses, e agora multiplico por 2 menos x sobre 2. Ou seja, Nara, resolvi, Oi. representei se esse formato. tu tiver Sim? alguma dúvida, depois eu te mostro uma foto do caderno do ano passado. Tá, valeu, eu não tô entendendo nada mais não. De produto notável, né? Aham. Pronto, então isso aqui, ó, gente, 2 mais x sobre 2 eu representei, está representado. Tudo isso a gente está usando estrategicamente para chegar no resultado da questão. E agora, para finalizar, a gente precisa encontrar a altura, né? E a altura, gente, está com esse h elevado a 2, e eu só quero h. Alguém me dá uma dica aí de como a gente vai tirar esse 2 desse h? Espera aí que eu vou olhar aqui uma coisa. Vou procurar aqui no livro do ano passado para ver se eu encontro alguma coisa. Eu já vi, só que eu não estou lembrando muito bem. Como equação, eu sugiro que você use, eu acredito que a gente pode, você vê isso aí, até mesmo em equações, início de equações. Equações de segundo grau mesmo a gente usa, quando ela está na forma incompleta,
raiz do outro lado. Ou seja, esse 2 aqui, eu posso transformar ele em mais ou menos raiz de 2 mais x sobre 2 vezes 2 menos x sobre 2. Ou seja, eu consigo tirar o quadrado da letra, Giovana, transformando no outro lado em raiz. Na verdade, eu colocaria uma raiz aqui e uma raiz aqui. E esse 2 poderia ser cortado com essa raiz, ia sobrar só h, e a raiz desse outro, como não tem nada para cortar, permanecia. Certo? Eu adiantei aqui porque me avisou aqui o vídeo que a gente tem uns 5 minutinhos para encerrar essa primeira parte da aula. Então, agora a gente já tem a resposta, né? A gente descobriu que a altura é 2 mais x sobre 2, 2 menos x sobre 2, raiz, né, disso tudo aqui. Então, a única resposta que chega coerente com isso é a resposta da letra D, que está lá em cima do vídeo. Certo? 3x mais 4, que é o perímetro que a gente encontrou, e a altura 2 menos x sobre 2, que bate certinho com o que a gente tem aqui. Então, a resposta correta seria letra D. Certo? Bem, é uma questão, Giovana e Tainara, bem elaborada. Não todas vão vir assim, certo? Mas essa aí veio de uma forma bem específica, porque ela trabalhou muitos assuntos, certo? Trabalhou produtos notáveis, trabalhou teorema de Pitágoras, trabalhou perímetro, certo? E expressões algébricas. Então, 4 coisas aí que estão envolvidas nessa questão. Então, é considerada uma questão difícil, certo? Mas a maioria das questões são fáceis. Vocês vão ver claramente na questão 28 e nas que vêm seguidas que são questões fáceis, que não assustam, certo? Então, não se assuste com essa questão, só tenham calma na hora que for resolver ela, e